Atividade de português hoje, página 35 e 36. Foco na leitura. Como funciona a mumificação natural? Quando se fala em múmia, a gente logo visualiza um ser enfaixado saindo de um sarcófago. É ou não é, turminha? Na verdade, esta é a imagem que a televisão, o cinema e até as histórias em quadrinhos sempre divulgaram com base nas múmias do Antigo Egito. Mas, muito antes de os egípcios se tornarem mestres na técnica de preservar os corpos, a natureza já criava múmias naturais. Aliás, ainda cria. Para entender como funciona a mumificação natural, isso é a conservação de corpos pela natureza, precisamos saber primeiro como ocorre a decomposição. Para um corpo desaparecer, é necessário que micróbios e outros seres vivos trabalhem em sua destruição. A mumificação natural acontece quando esses organismos não podem agir, ou seja, em condições extremas, como em locais muito frios ou muito quentes, muito secos, onde há pouco oxigênio, ou ainda sob a água, por exemplo. Turminha, quando duas dessas condições se associam, como no deserto que é quente e seco, melhor ainda. Nestes ambientes, as células se desidratam, quer dizer, perdem água muito rapidamente. Aí os corpos ressecam, mantendo preservadas a pele, os cabelos e até mesmo os órgãos internos, conservando parte de suas características. O frio também pode mumificar naturalmente. Vira e mexe, temos a notícia de um corpo encontrado intacto em locais muito gelados. As múmias encontradas nessas condições deverão ser mantidas sempre congeladas para que não se decomponham, porque foi a temperatura baixíssima que impediu a ação da decomposição dos micro-organismos. Outros lugares que conservam corpos são os pântanos, fundos de lagos e outros ambientes com pouco oxigênio, onde micróbios decompositores não conseguem viver. Alguns tipos de solos também ajudam a formar múmias naturais. Em solos com muito sal, por exemplo, é comum encontrar corpos reservados, porque o sal dificulta a ação de micro-organismos. Embora, turminha, esta conversa pareça tema de filme de terror, saiba que as múmias naturais são aliadas da ciência. Estudando-as, os cientistas descobrem, por exemplo, doenças do passado que podem ajudar na compreensão de problemas atuais. Então, se vir uma múmia por aí, não desmaie de susto. Ligue para um instituto de pesquisa. Sheila Mendonça de Souza, Departamento de Endemias, Samuel Pessoa, Escola Nacional de Saúde Pública, Fiocruz. Bem legal esse texto, né, turminha? Agora vamos realizar as atividades. Atividade 2. Qual é o assunto do texto? Atividade 3. Qual é a finalidade desse texto? Expor informações sobre a mumificação natural
defender uma opinião sobre as melhores formas de mumificação ou narrar o processo da mumificação. Coloque o X, turminha, na opção correta. Atividade 4. Releia o primeiro parágrafo e assinale as alternativas verdadeiras. Apresenta o assunto que está exposto nos demais parágrafos. Expõe a principal informação do texto. Os egípcios eram mestres na técnica da mumificação. Próximo, buscar uma aproximação com o leitor, especialmente pelo uso de agente. E a última, expõe informações importantes relacionadas ao assunto tratado. Turminha, não esqueçam de voltar lá no texto, no primeiro parágrafo, para responder essas questões. Atividade número 5. Leia atentamente esta expressão. Mumificação natural. O uso do adjetivo natural especifica o tipo de mumificação. Letra A. De que tipo de mumificação trata o texto? Letra B. Esse tipo de mumificação se põe a qual outra? Atividade 6. O segundo parágrafo do texto informa as condições para que ocorra a mumificação natural. Levando isso em consideração, responda qual é a função do terceiro, do quarto e do quinto parágrafo. E atividade número 7. Qual é o alerta feito no último parágrafo? Turminha, qualquer dúvida que vocês tiverem, é só vocês me chamarem, ok? Uma ótima aula e um beijo e um bom final de semana!